Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje temos a dentista a doutora Ilana Andrade. Vamos falar sobre saúde bucal, sobre este medo de visitar um dentista. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Ilana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Daiana. Hoje vamos falar sobre os cuidados gerais que devemos ter com a saúde bucal e depois eu quero falar um pouquinho sobre este medo, esta visita. Eu mesmo sou uma pessoa que tem muito medo de ir ao dentista. Mas assim, para começar, doutora, quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com a nossa saúde bucal? Então, Daiana, o principal deles é a higiene correta, né? Muitas vezes a gente acha que ter a saúde dos dentes é uma coisa muito extraordinária, mas o básico seria o uso do fio dental, escovação e a visita, né, periódica ao dentista. É o básico dos três que eu recomendo, né? Eu não sou daquelas dentistas que falam, tem que fazer isso e aquilo outro. Não, para mim, você fazendo o básico bem feito, né? Porque muitas pessoas chegam à idade adulta sem saber como escovar corretamente os dentes. Isso é um detalhe. Sim. Eu escovo 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, mas quando você vê, não escova corretamente. Então, acho que são esses 3, os básicos. Mas aí a gente traz justamente para quem nos assiste, como seria essa escovação? Eu já ouvi pessoas comprarem aquela escova automática que acha que ficando mais tempo com ela, fazendo zum, 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 vai limpar mais. Tem outros que escovam assim, outros acham que é assim. Qual é a forma correta, doutora? A forma correta é prestar atenção, né? De preferência escovar perante o espelho e olhar todas as faces do dente, né? O dente ele tem 4 faces e faces que não conseguimos entrar com a escova, que aí é onde entra o fio dental. Sem muita força, não tem necessidade de força, com firmeza. E com uma pouca quantidade de creme dental para não ficar aquela espuma e a gente não conseguir visualizar se realmente o dente ficou limpo. Sim. Eu falo muito para meus pacientes que o teste, né, é passar a língua e sentir o dente lisinho, o hálito fresco. E sem esquecer também, Daiane, da língua. Muita gente negligencia a higienização da língua, que também guarda muitos resíduos de alimento e bactérias. Doutora, exatamente. Quantidade de vezes que a gente deveria escovar? Eu conheço pessoas que cada alimento ela vai lá e procura um lugar para escovar os dentes. Tem outros que é só manhã, tarde e noite. Qual seria o ideal de verdade assim para a nossa rotina? Daiane, o mínimo que eu recomendo, pelo menos 2 vezes ao dia. Pelo menos, eu não estou falando apenas. Tem pessoas que passam várias horas do dia na rua, beliscam uma coisa, belisca outra, então vai do bom senso. Você acabou de comer um biscoito que gruda no seu dente. Você vai deixar esse biscoito grudado no seu dente até a hora de dormir e para escovar? Não. Né? Então é o bom senso, não existe um máximo. Mas o mínimo seria, pelo menos antes de dormir, que é onde a gente fica com a saliva, né? A produção de saliva diminui bastante. Então, isso ajuda a formação da cárie e outras doenças. Então, à noite seria o indispensável. E quando a gente escova os dentes, automaticamente também essas duas, seja a quantidade de vezes que a pessoa vai fazer isso, a gente também precisa escovar a língua? Todas as vezes, de preferência também à noite, escovar a língua. Tudo que a gente se alimenta, né, principalmente tem pessoas que têm a língua muito mais porosa, tem aqueles, né, que a gente chama aquelas fissuras na língua. Sim. Aquilo ali é uma casa maravilhosa para a proliferação bacteriana. Imagino. O uso do fio dental também, doutora, seria, antes de escovar, dessas quantidades de vezes que escovei, eu faço já uso do fio dental, isso não, porque eu percebo que às vezes no uso do fio dental, não sei se é a forma incorreta, mas às vezes sangra um pouco, né, a minha gengiva, isso causa algum dano, eu realmente devo utilizar à medida que eu vou escovar também? É uma dúvida bem interessante essa que você trouxe, né? Algumas pessoas me perguntam, doutora, eu escovo antes ou depois do fio dental, né? E o ideal é que você use o fio dental antes da escova, porque no que você vai estar removendo algum resto alimentar entre um dente e outro, no que você passar a escova, você vai perceber que ela vai, né, aquela espuma, o creme dental vai penetrar melhor. Em relação à questão do sangramento, não é para sangrar, tá? Sangramento gengival não é normal. Entendi. Ou existe alguma inflamação ou realmente a questão do trauma mesmo, da força que se põe na colocação do fio, né? Porque muitas vezes as pessoas usam o fio reto. É verdade. E existe uma forma que você usa ele como um S. No que você usa como um S, ele não vai de vez, entendeu? Entendi. Tudo isso é questão de educação que o profissional de saúde, né, o odontólogo, tem que passar para os seus pacientes. Eu acho que é o básico, assim, minha primeira conversa com meus pacientes é como escovar os dentes.
antes de qualquer coisa. Quando a gente traz aqui os profissionais da área da saúde, doutora, a gente fala muito sobre a visita regular àquele especialista. No caso do dentista, qual seria a visita regular? Eu, como muitos, e aí a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente sobre o medo, visito quando assim... Hoje em dia não, tô adulta, né, a gente sabe da necessidade, mas a gente fica adiando pelo medo. Mas a visita seria anual, a cada 6 meses? Olha só, mais uma vez é a questão do bom senso. Tem pessoas que têm um acúmulo de tártaro, de placa, a cada 3 meses. Então não dá para ficar vindo uma vez ao ano, entendeu? O que se recomenda, inclusive a sociedade, né, o conselho, se recomenda 2 vezes ao ano, 6 meses, 6 em 6 meses. Mas, por exemplo, você fez agora uma consulta em janeiro. Se em maio, em abril apareceu algo, deve-se procurar assim que surgir algo a mais, assim, um tártaro, um sangramento, tudo isso deve ser levado em consideração. É justamente isso que eu ia perguntar. Quais seriam os sinais de alerta de que eu tenho algum problema dentário? Na maioria dos casos, a gente percebe que tem algo estranho quando existe um mau cheiro. Às vezes, né, a gente diz uma cárie, ou então uma dor de dente, que aí a gente vai correndo. Mas existem outros sinais que a gente pode ficar alerta, doutora, em relação ao dente, que as pessoas falam muito, negligenciam, mas a gente vê muitos problemas graves, inclusive causados pelos dentes, infecções, que se transforma em algo maior. Eu já ouvi gente ficar internada por conta do dente, né? O dente é um órgão, né? Muitas vezes a gente acha que estética é uma coisa que a gente pode deixar para depois. Dente é um órgão, né? Dentro dele corre-se vasos sanguíneos que tem total comunicação com o nosso organismo, coração, rim, pulmão, etc. Então, assim, quais são os sinais que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, sinal de inflamação é o sangramento. Sangramento espontâneo, tá? Que pode ser por uma causa local do próprio dente, da boca, ou alguma causa sistêmica. Nós dentistas temos um papel super importante no sentido de detectar algumas doenças que são orgânicas, que são sistêmicas, tá? Dor ao mastigar, dor nessa região da articulação, dor com quente, dor com frio, certo? O que mais? Mau cheiro, como você mesmo falou, que muitas vezes a gente não percebe, né? É o outro que percebe. Eu até ouvi um dia desse uma campanha falando, fale para o seu amigo que tem mau hálito, né? O gosto, também a alteração do gosto na boca, traz alguns problemas, certo? Não só bucais como sistêmicos. O que mais? Eu acredito que sejam esses os principais. Sim, feridas que não saram. Tá? É normal, você morde sua bochecha, fica aquela feridinha, aquela afta, mas de repente aquilo ali passou muito tempo, tá mudando de coloração, tá crescendo, então é uma coisa que a gente precisa observar. Portadores de prótese, pelo amor de Deus, eu falo pelo amor de Deus, não deixe a prótese machucando, né, que é um fator predisponente ao câncer bucal. Próteses machucando, mal adaptadas, gerando ferida, tá? Então são coisas que, como o nosso organismo inteiro, né, quando algo não vai bem, a gente sente. É verdade. Doutora, a gente fala muito com todos os especialistas que vêm aqui ao nosso programa, sobre uma necessidade de algumas coisas diárias que contribuem para uma saúde plena, né? Quando a gente envelhece, inclusive, para o dia a dia e no envelhecimento, que é a questão da atividade física, é a questão também da alimentação, da água. E aí eu trago a questão da alimentação, como ela é importante, uma alimentação saudável, ela também influencia numa boa saúde bucal. Totalmente. Tanto a alimentação quanto a hidratação correta. A gente precisa beber água para ter uma boa produção de saliva. Inclusive, a água serve também para lavar um pouco, né? A gente está, às vezes, na rua e come alguma coisa, aquela água que você toma, que você hidrata, já está diminuindo esse acúmulo de bactéria, né? De resto alimentar. Então, sim, é muito importante uma alimentação balanceada e também a hidratação. E existem tratamentos odontológicos preventivos para adultos, crianças. Eu imagino que com certeza um deles é a tal da limpeza, né? A limpeza dentária que a gente precisa fazer. Além deles, existem outros, doutora? Sim, sim. O principal deles é a consulta, né? A visita periódica, a limpeza, a profilaxia. Alguns profissionais fazem uso do flúor quando necessário, que é importante, tá? Sim, sim. E também, no caso de crianças, existe uma especialidade chamada ortodontia preventiva e interceptativa. Então, quanto antes se levar a criança ao dentista para fazer o acompanhamento da erupção dos dentes,
se a criança chupa dedo, tem algum hábito de roer unha, tudo isso a ortodontia preventiva e interceptativa vai tratar, vai trabalhar para que lá na frente essa criança não precise usar um aparelho por muitos anos. Então, existem pessoas que falam, quando meu filho tiver o primeiro dentinho, leva no dentista. Não, leva desde cedo, porque a partir daí a gente já consegue prever alguns problemas futuros. E aí a gente trazendo, até falando de criança, eu lembro sempre que minha mãe dizia, o doce você vai ficar com cárie. E aí essa é a justificativa para não dar doce para a gente quando a gente é pequena. Mas realmente seria algo que contribui mesmo para a cárie. Existem outros alimentos que a gente até enquanto adulto pode ficar alerta e evitar porque pode gerar uma cárie? Sim, é um alerta, né? É um fator predisponente que traz o doce, tá? O doce. A cárie, ela é uma doença de vários fatores estão envolvidos. Tem pessoas que escovam bem os dentes, se alimentam bem e ainda assim tem cárie. O que é que pode estar acontecendo? Alteração do pH da saliva, né? O que o açúcar contribui muito para essa oscilação de pH e facilita a proliferação dessas bactérias. Elas amam aquele restinho do doce que fica ali no dente da criança. A mamadeira noturna, né? Sim. Que muita mãe oferece de madrugada, não vai acordar o filho para escovar o dente de madrugada. Sim. Mas evita, não tem por que a criança estar se alimentando dormindo, ela não vai estar gastando energia, ela pode ficar, é um hábito que pode ser retirado com o tempo, tá? Enquanto não consegue tirar, uma fralda enrolada, uma gazezinha enrolada, passa ali com a água filtrada, água limpinha, depois de uma mamadeira, na língua, entendeu? Porque fica aquela linguinha branca, né? Aquela linguinha branca, meu Deus, as bactérias amam, amam. Então assim, tem alguns, eu não sou aquela pessoa... É desse jeito, tem que ser desse jeito. Porque o ser humano, ele é falho. Ele não consegue seguir regras o tempo todo. Então, o que é que acontece? Bom senso. Bom senso dos pais. Vai comer um docinho? Come depois do almoço, perto da refeição. Vai lá, come uma maçã, pra, né, já dá uma balanceada, já vai escovar os dentes. Né? O doce, ele não é um bicho-papão sendo consumido da maneira que deve ser consumida para a nossa saúde em geral, não só para os dentes, né? É verdade. E aí, quando a gente fala de alimentação de saúde, a gente traz duas coisas que eu acho bem interessante, que é o álcool e o cigarro. Com certeza, eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre os malefícios que esses dois itens causam, inclusive o cigarro, que a gente sabe que ele muda, né? O dente fica amarelado, os lábios mais escuros, e eu imagino que é um dano muito maior. Fala pra gente sobre isso. Interessante, né? Você tocou nesse assunto, vai ser um assunto para a manhã inteira, né? Para a gente conversar um tempão. Tudo que você olha que não é agradável aos seus olhos não é saudável, tá? Então, algo que você consome, que muda a cor dos seus dentes, que muda a cor da sua gengiva, que lhe deixa com mau cheiro, não pode ser algo saudável, né? Pessoas que consomem álcool em demasia, elas têm 6 vezes mais chances de ter câncer bucal. Imagina. Porque altera o pH da saliva, todo o organismo entra num estado de inflamação crônica que já foi provado e está aí nas redes sociais, nas mídias, o quanto a inflamação crônica causa na saúde das pessoas, né? Principalmente o câncer, que hoje está assim, um boom, você fica assustado, né? Então, assim, são dois fatores muito predisponentes ao câncer bucal. Sim. Tá? O cigarro, ele, além de aumentar a temperatura da nossa cavidade bucal, ele diminui a salivação, assim como o álcool. É tanto que o pessoal que toma aquela, né? Sim. Mas chega no outro dia, Ave Maria, comi um guarda-chuva, tô com caldo, né? É verdade. Isso tudo, a saliva ela é uma grande aliada na luta contra a cárie, contra as doenças bucais, gengivite, periodontite. Pessoas que fumam, ela tem muito mais facilidade de ter periodontite. Periodontite, gente, é quando a gengivite, que é a inflamação da gengiva, sim, ela começa a atingir o osso. Porque o que segura o dente não é a gengiva, é o osso. Então, no que essa gengiva começa a inflamar, o osso começa também a entrar no estado de reabsorção, que é uma deterioração do osso, e esse dente amolece. Eu já vi casos de fumante tirar o dente com a mão. Gente, entendeu? Então, assim, imagina. Não é querendo assustar, mas cigarro não faz bem para ninguém, né? Álcool também não faz bem. Então, tudo deve ser levado em consideração na saúde bucal. Tudo que se trata da saúde geral, né, é também considerado na saúde bucal. É muito importante isso, vocês avaliarem, pensarem. A gente fala muito sobre esses cuidados diários, sobre essas atividades, esses movimentos que a gente pode fazer que contribuem para uma velhice
mais saudável, gente. Então, assim, pratique atividade física, bebam bastante água, se alimente de forma saudável, coisas que vocês não imaginavam que poderia trazer danos, que a gente imagina ao órgão interno, mas imagine aos dentes, e que dente realmente é uma coisa séria, como a doutora falou, é um órgão, e você pode ter um problema mais grave. Doutora, a gente vai dar uma pausa agora para um breve intervalo e já já voltamos, fiquem conosco. Olá, o Saúde Ativa está de volta e no programa de hoje recebemos a dentista a doutora Ilana Andrade. Estamos falando sobre os cuidados com a saúde bucal e também aquele medo de ir ao dentista. Perdeu o primeiro bloco? Não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente recebemos um especialista da área da saúde aqui para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, a gente falou no primeiro bloco sobre esses cuidados, né, com a saúde bucal e agora vamos falar também sobre o medo. O que o medo de ir ao dentista pode causar, inclusive, de danos para a nossa saúde bucal? Daiane, eu falo que o medo ele é um inimigo da nossa saúde, né? Inclusive, tem pessoas que têm aversão a fazer exames, aí a médicos, e aí a dentista não é diferente. Você deixar para depois esse controle vai fazer com que em algum momento você precise ir e sofra e tenha dor e sinta dor. Quanto mais você demora a ir ao dentista, né, que você não previne, os tratamentos vão ficando mais complexos, mais demorados, mais desconfortáveis. Então, a prevenção, que eu falo muito, é mais barata e mais confortável. Com certeza. Depois de tanta tecnologia, porque, gente, eu lembro que quando eu ia ao médico, alguns aninhos atrás, era pequena, eu tremia, algumas vezes eu chegava até a desmaiar, de medo mesmo que eu tinha, aquele barulhinho, né, daquele motorzinho, era o que as pessoas odiavam. E eu sei que a tecnologia hoje avançou, quase que não tem barulho, mas para além dessa evolução tecnológica, doutor, existem estratégias que vocês vêm elaborando, vocês da área, né, os dentistas, para que a gente diminua, reduza esse medo que as pessoas têm de ir ao dentista? Vou contar um segredo para você, viu? Eu também tenho medo de dentista. Tenho trauma, né? E eu trabalho isso, assim, venho trabalhando ao longo dos anos, né? Não é à toa que eu me tornei dentista, porque para mim foi, assim, um desafio. Para mim era um desafio ir para o dentista. E existem, sim, inclusive a odontologia humanizada, que se fala muito hoje, né? Que a gente lança mão de algumas técnicas, de algumas abordagens para que o paciente se sinta mais confortável, não apenas pelo ambiente, né? Pela tecnologia, pela estrutura em questão, mas pelo nosso comportamento, pelo comportamento da equipe. Eu gosto muito de treinar a minha equipe de forma que o paciente se sinta em casa, se sinta confortável. Sim. Não sinta tanto o cheiro do dentista, né? Porque muitas pessoas não gostam. Eu gosto, eu tenho medo, mas gosto do cheiro do dentista. Então, assim, existem sim várias técnicas que a gente pode utilizar para melhorar essa experiência. Assim. Geralmente, no dia a dia, quais são... O que é que eles demonstram de medo, de ansiedade? É perceptível já no olhar, eles acabam falando. Vocês têm técnicas também para avaliar isso? Sim, sim, sim. Eu sou psicoterapeuta também, né? Sim. Então eu tenho esse olhar diferenciado, principalmente quando eu olho os perfis dos pacientes. Os homens, eles são mais de mostrar sinais. Ele demonstra, mas não fala. Sim. Já a mulher, geralmente, ela chega falando, eu morro de medo. Já o homem não, ou desmarca, ou vai adiando. O paciente que desmarca muito. O paciente que eu percebo que está mais gelado, quando pega na minha mão, eu percebo que está um pouco ansioso. Ou que traz alguém com ele, né? Só quer entrar com alguém. Então, sutilmente a gente vai percebendo um suor a mais, a boca seca. Sim. Então a gente consegue perceber sim, e com esses anos todos que eu tenho, eu acho que o paciente esperando na sala de espera, eu já sei mais ou menos o perfil que é ele. E lá dentro, então, é uma abordagem diferenciada, né, doutora? É um bate-papo que antecede, porque assim, eu imagino que seja um cuidado e um tratamento que é feito num dia bem intenso para que ele volte, inclusive. Porque se o paciente que chegou com muito medo, ele conseguiu evoluir e ir para a primeira consulta, mas ele é um paciente que vai precisar de tratamento de um canal ou de algo que demore. Sim. Então, a cada consulta, a senhora precisa ter esse cuidado, esse tratamento para que ele retorne nas próximas e finalize o processo, né? Exato. E quando ele me relata que sente algum medo ou coisa do tipo, eu trago um pouco para o racional dele
o motivo real dele ter aquele medo, se ele já teve alguma experiência prévia, ou se alguém ouviu falar, ele ouviu falar de alguém, né? Porque o medo ele é muito subjetivo, ele é muito de cada pessoa, né? Então, eu procuro saber qual é a origem daquele medo, para que a gente possa, ao longo das sessões, ir trabalhando aquilo, deixando aquilo mais, né, mais suave para ele. Antes de a gente começar esse bate-papo, a senhora me disse que a senhora também dá aulas, né? Sim, sim. As aulas seriam voltadas para isso, essa questão de trabalhar o medo, seriam mais práticas e técnicas de dentistas comuns do dia a dia, como seria? Então, Daiane, eu trabalho como mentora de acadêmicos e profissionais de odontologia. E ao invés de já existem muitas escolas mostrando técnicas, tecnologias, materiais, então eu levo para esse lado humano, tanto do profissional, para ele se trabalhar como profissional, como humano, e como ele pode ser um melhor profissional para o seu paciente. Né? E eu falo muito para os meus mentorados que, assim, antes de você aprender qualquer técnica, domine a principal, que é cuidar, é o ser humano. Então, o paciente que entra para mim, a última coisa que eu olho nele é a boca. Eu vejo tudo antes. Quando ele se senta ali, para ele que abre a boca para mim, eu acho que eu já até imagino o que é que eu vou achar ali, entendeu? Pelo comportamento dele. A gente falou essa semana com um especialista de uma área sobre o tratamento de uma certa doença. E ele falou da necessidade dessa equipe multidisciplinar, principalmente essa questão oncológica, né, doutora? A gente sempre fala muito que hoje em dia a maioria dos tratamentos eles não são feitos com um único perfil, né? Um único médico de uma única área. Existem várias para fazer um determinado tratamento. E é muito importante a senhora falar sobre essa importância do cuidado de olhar o outro. Às vezes o dente ele é o final do processo de algo que já vem acontecendo, né, anteriormente com aquela pessoa. Então, às vezes o cuidado que ela não tem com o dente, que transformou numa cárie, por um problema que ela já tinha em casa, com familiar e enfim, que causou ansiedade, que ela comia demais um doce que veio para a cárie. Eu imagino que seja assim. Então é importante sim abordar, eu imagino que é isso que a senhora traga para os seus alunos, que é olhar o outro para além daquilo que se vê, na verdade, né? Se a gente for bem falar, para olhar o outro para o que ele está tentando mostrar. E eu falo para as pessoas que é como a gente faz hoje a visita ao médico. Às vezes você está com uma certa dor, que não é nada realmente demais, gases, ou seja lá, algo simples. Mas a pessoa está precisando ser escutada e ela às vezes chega no atendimento, o médico mal olha nos olhos, deduz que seja alguma coisa, faz a assinatura lá de uma prescrição médica e libera. E você sai pior do que entrou, né? Porque você não se sente acolhido. É importante a gente trazer isso e falar, até se for profissionais da área que nos assistem, para a gente que não é um profissional, mas é um paciente, e você também que é um profissional da área, é um paciente, de olhar mais para os seus pacientes de uma forma mais atenciosa. A gente hoje está num mundo tão agitado, que é tudo para ontem, que a gente quer conquistar. E às vezes eu pergunto para as pessoas, você está correndo tanto para chegar onde? Eu não sei. Porque às vezes a gente não sabe nem onde a gente quer chegar. Parece que em algum lugar, e é aquela acordar todo dia, correr. Ontem, quando eu estava falando com o médico, comidas industrializadas que são mais práticas, no tempo de beber água. E aí depois vem a doença e a gente para e percebe que precisa pausar, porque não vai chegar a lugar nenhum, sem saúde, inclusive, a gente não chega. Então é importante a gente trazer essa questão mesmo de olhar para o outro. E a gente está falando de técnicas, né, de pessoas, mas em relação, inclusive, a técnicas novas, tecnologia de aparelho, doutora, a gente está falando sobre os aparelhos que antigamente existia aquele barulhinho do motor. Isso já foi um avanço, existem outros. Eu sei que a senhora, inclusive, trabalha com implantes, aparelhos, né? Eu lembro que antigamente era aquele ferro vários, hoje em dia é um fio. Agora já tem coisas que são invisíveis. Fala pra gente dessa evolução tecnológica. Então, assim, os tratamentos estão ficando cada vez mais rápidos e cada vez mais confortáveis, né? O motorzinho que antes fazia aquele barulhinho enorme, que tinha não sei quantas, 300 mil rotações. Hoje a gente consegue um motor que é elétrico, que a gente consegue calibrar quantas rotações precisa. Então, raio-x hoje em dia, digital, não precisa mais aquela tomada longa de radiação. Os aparelhos invisíveis, às vezes por lingual, né, por trás dos dentes. Então, a questão, eu falo muito, o paciente, essa semana entreguei umas lentes para ele, e ele disse que era o sonho dele. E eu falei para ele, por que você não realizou isso antes? Ele, porque eu achava que não estava no meu alcance. E eu falei, e o que foi que... Aí ele fez, não, foi a comunicação. Eu consegui falar e alguém me ouviu, porque ele reclamava que ele não via os dentes dele quando sorria,
E a esposa dele falou, nunca vi seus dentes. E aí, nessa conversa, ele me procurou para outro tratamento e eu falei, por que você não entra com a parte estética, não sei o quê? Então, assim, a comunicação, procurar o profissional, tirar suas dúvidas, tirar o medo, né? O medo, assim, é uma coisa que, você falando aí, me trouxe à memória pessoas que sofrem de bulimia, sim, de vômito, né? Que provocam vômito, tem a superfície do dente com erosão. Então, nós temos esse olhar de, não, busque uma ajuda profissional, um psicólogo, sim, um psiquiatra, né? Pessoas que sofreram abuso sexual, né? Que muitas vezes o trauma não é na boca, mas é um trauma pregresso, um trauma de infância. Sim, então, sim, a gente tem que ter esse olhar, né? Eu acredito que... E esse conforto, junto com a tecnologia que você acabou, sim, de falar, né? O motor de implante, que também cada vez mais silencioso, os implantes, o material do implante muito mais leve. Então, assim, a odontologia, ela trabalhou em cima do medo e do tempo, né? O medo, o tempo e o conforto. Eu acho que esses 3 fatores estão sendo... Cada ano que eu vou no congresso eu vejo novidade, eu fico assim, super encantada. Muita coisa legal está aparecendo. Eu imagino. Doutora, a gente vai agora só para uma dica de saúde e já voltamos. Assistam. Hipertensão ou pressão alta é uma doença potencialmente grave que precisa ser controlada. A primeira coisa para quem sofre de hipertensão é atividade física. A vida sedentária é uma aliada íntima da hipertensão, porque leva ao endurecimento das artérias. Esse endurecimento dificulta a passagem do sangue e sobrecarrega o coração. Outra aliada da hipertensão é a obesidade. O acúmulo de tecido gorduroso obriga o coração a fazer mais esforço para transportar o sangue. Fumar é um grande fator de risco. A nicotina provoca contração temporária dos vasos e faz o coração bater mais depressa. Depois de algum tempo, os agentes tóxicos do fumo lesam as paredes das artérias. Pequenas doses de álcool não interferem com a pressão, mas doses excessivas estão ligadas à hipertensão. O estresse pode elevar a pressão. É difícil, mas procure levar uma vida menos agitada. Alimente-se de forma saudável. Não exagere no sal. Coma alimentos ricos em potássio, banana, manga, alcachofra, abacate, abóbora, água de coco, frutas secas e carne. Tome esses cuidados. Leve a sério. Hipertensão é uma doença grave. Quando a gente fala dessa questão mais humanizada, eu fiquei curiosa. Vocês utilizam alguma técnica de relaxamento, de distração, para ali tirar o paciente daquela questão do que, meu Deus do céu, vai extrair meu dente, vai machucar, eu estou com medo. Existem técnicas também envolvidas que a senhora também acaba passando para os seus alunos? Sim, sim. Eu falo muito que nossas emoções, elas são regidas por sentidos, né? 5 sentidos. Então, a gente procura trabalhar esses 5 sentidos. Um dele, o aroma do ambiente tem que estar agradável. O ouvido, né? Você colocar músicas. Inclusive, os nossos pacientes, a gente pergunta antes dele entrar quais são as músicas que ele gosta de ouvir. Então, a gente já cria uma playlist, né? Que mais? A gente, depois da cirurgia, um sorvetinho, um milkshake, a gente oferece. Então, já é o paladar. O tato, uma cadeira com massageador, né? Um óleo essencial. Então, assim, acabou aquela história da medicina que vai ali só interceptar uma doença. Ela vem trazer uma memória afetiva até para tratar desse medo, né? Caramba, eu lembro do cheiro do dentista, o que é que eu associo? Dor, sofrimento. Aí, de repente, eu coloco um óleo de lavanda, um óleo de canela, aquela coisa agradável. Ai, lembrei do dentista. Então, assim, a gente trabalha as emoções nesse sentido. Sim. E eu falo muito para os meus mentorados fazerem o quê? Converse com o seu paciente, ouça. Às vezes o medo dele é do barulhinho que você bota o instrumental na bandeja com força. Às vezes, para outro paciente, ele tem medo do motor. Sim. Às vezes, você está de jaleco branco, a gente coloca um jaleco de outra cor. Eu gosto muito de ouvir o paciente, porque é a partir daí que a gente vai agir, porque cada ser humano é único, né? A gente não tem como ter um protocolo específico para uma gama de pessoas, de personalidades diferentes. Claro. E, doutora, quando a gente fala dos cuidados com a saúde bucal aí, tecnologias e tudo mais, a gente fala muito além dessa questão do cuidado com a saúde. Envolve muita questão estética e autoestima da pessoa. Porque eu imagino que o paciente mesmo que não viu os dentes, ele não se sentia bem, ele se olhava no espelho e não estava.
como aquele que tem o dente muito torto. Quantas pessoas eu vejo que elas não... Eu conheço pessoa que ela não sorri mesmo. Ela sorri com os lábios fechados, porque ela tem aqueles dentes montados, né? Quando eu imagino a sua satisfação em, às vezes, por exemplo, pegar um paciente como esse e transformar o sorriso e deixar ela como uma pessoa mais feliz se olhando no espelho. Vai para além dessa questão da saúde, é o emocional das pessoas também, né, doutora? Saúde mental, é verdade. E é isso que a senhora trabalha também com seus pacientes, com seus alunos mentorados, sim, né? Sim. E a questão também de você superar, né, o desconhecido, porque muitas vezes a gente acha que não está ao nosso alcance, a gente não tem capacidade de ter aquele tratamento, né? Sim. Ou não tem mais jeito. Então, a ida ao dentista também envolve isso, você entender o que é que pode ser feito para você. É verdade. Né? Cada caso a gente pode ter uma gama de opções de tratamento que a gente pode oferecer ao paciente e ele sair satisfeito. Doutora, eu ficaria aqui o restante da tarde, noite, teria muitas outras perguntas, a gente precisa encerrar, mas antes disso, queria que a senhora olhasse para a nossa câmera e falasse para quem está nos assistindo que precisa, todos precisamos ir ao dentista, mas que está morrendo de medo, que a senhora acalentasse os corações e dissesse que é possível, não tenha medo, tudo vai dar certo, que é melhor tratar e prevenir qualquer problema agora do que esperar muito tempo depois você ter um problema grave, como a doutora falou, vocês podem ter uma infecção, vocês podem ter um problema muito mais sério, quem sabe, Deus me livre, mas levar a óbito, porque dependendo, né, doutor, do nível de infecção, então cuidem-se enquanto há tempo, é muito mais barato, inclusive, tratar do que depois que o problema já está ali instalado. Então, fala para quem nos assiste, né, acalenta esses corações e convida para ir ao dentista, não importa a idade, doutora. Você que está me ouvindo, pode ter 7, 70, 80, 100 anos. Nunca deixe para lá o seu sorriso, a sua mastigação, a sua fala, a sua socialização. É mudança de vida. Então, se você tem medo ou está adiando, não adie. Procure um profissional. Procure indicações de pessoas que tenham um atendimento mais humanizado, que vão tratar você de uma forma mais acolhedora. E não deixe para depois. Tem problemas que são, como a Daiane falou, são graves, pode trazer situações piores. Então, ir ao dentista não é só estética, não é só saúde bucal, é saúde geral, é autoestima. Imagine você superar o medo do dentista, você pode superar outros medos, é só o começo. Então, cuide do seu sorriso, que ele vai lhe acompanhar para o resto da sua vida. Isso mesmo, doutora, que bom. Feliz em trazê-la aqui e fazer esse convite para todos que nos assistem e reforçar essa necessidade de cuidar da nossa saúde bucal e com essas tecnologias, esses avanços, não só tecnológicos, como com os profissionais super capacitados que a gente tem hoje no mercado, como a doutora Ilana, vocês podem evoluir. E a gente até deixou o Instagram, aí está no nosso rodapé e passou durante o nosso programa. Vocês podem acessar lá, esclarecer diversas dúvidas e quem sabe até marcar sua consulta. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo informações para você sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá.